Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Magnus Carlsen na semifinal do Chess.com Open 2026. O Magnânimo voltou com tudo. Agora é o seguinte, galera. Semifinal aqui ele vai encarar o russo super jogador Denis Lazarevic, prodígio, que é um fenômeno no xadrez mundial. O cara já ganhou do Carlsen várias vezes, tá? Ele é sempre um adversário muito perigoso, até mesmo para Magnus Carlsen. Semifinal, galera! Bora ver então o que vai acontecer aqui nessas... eu trouxe algumas, viu? A gente vai passar rápido, contar essa história e ver quem venceu o match. Será que foi Denis Lazarevic, o prodígio? Ou será que foi Magnus Carlsen entre uma troca de fralda e outra, né? Vamos dar uma olhada então. E lembrando, você que quer melhorar no xadrez, já baixou o aplicativo do 8chess? Porque você tá reclamando que você tá preso no mesmo rating, que você não melhora no xadrez, que não sei o que lá. Faz alguma coisa, baixa o aplicativo 8chess hoje mesmo, tá bom? Pra você melhorar no jogo. Galera, Magnus Carlsen abre aqui com C4 na abertura inglesa, primeira partida deles, hein? Aqui nós temos uma inglesinha com G3. O Magnus Carlsen vai fazer aquele esqueminha dele do bispo em fianqueto, não é isso? Ele vai para esse ataque do tipo catalã, abertura catalã, tem esse nome aí. Por enquanto aqui é uma abertura inglesa, né? E B3 vai desenvolver o bispo na longa diagonal. Denis, jogador perigoso, já rasga um C5, busca espaço no centro. Ambos os jogadores seguem com o desenvolvimento numa posição até mesmo quase simétrica, né? E o Magnus Carlsen prepara a ruptura do peão central. O peão avança, existe uma tensão gigantesca já no centro. Temos aqui trocas, peão toma, cavalo toma. E agora um monte de troca, cavalo toma. Torre toma, deixando o bispo com boa atividade. E aqui dama em C7 foi jogado pelo Denis. Muito bem, ele dá reforço para a casa central. Temos o desenvolvimento do cavalo e aqui peão toma foi jogado. E uma série de trocas agora. Torre toma, dama atacada sai. E agora tem bispo se encarando, tem torre se encarando. Vamos trocar tudo. Bispo toma, bispo por cavalo foi jogado agora aqui pelo Magnus Carlsen, trocando mais peça ainda. E agora ele tem essa torre atacada, ele traz a torre para o jogo, com pressão na coluna C. H6 foi jogado dando aquele respirinho para o rei. E o Magnus Carlsen segue com dama em F3, atacando a dama em defesa. Defensora da torre. Aqui dama toma foi jogada. E agora, essa torre ficou sem defesa, eu vou tomar a torre. Cuidado, tem que recuperar a dama primeiro. Cavalo toma. E agora temos trocas. Torre toma e torre em D8. Vamos para um finalzinho. Todo mundo com estrutura de peão bem simétrica. 2-2 na ala da dama, 4-4 na ala do rei. E batalha de peças menores, bispo contra cavalo. Um final segundo as máquinas equilibrado. Final equilibrado a gente já sabe quem vai ganhar, né? Será? Torre C7 foi jogado pelo Magnus Carlsen, atacando o peão, A5 protege. A torre vai atrás do peão, o Denis faz a proteção. E o rei agora vem pro jogo, tudo parece um final feliz, um final tranquilo para o norueguês. Coloca pressão no peão, mas Denis vai também fazendo seus truques. Traz o bispo aí pro jogo, rasga um G5, o Magnus Carlsen para o peão. Quando ele pensa em trazer o rei, o Magnus Carlsen começa um ataque na ala do rei. Temos trocas, e aqui rei F6, rapidamente o Denis trouxe o rei para este final. F4 faz um paredão aqui pro rei do Denis, que segue com E5 tentando quebrar essa parede. Carlsen traz o rei pro jogo. Peão toma, temos trocas. Peão retoma e bispo aqui passa para B2. Interessante aqui a manobra do Denis. Eu acho que ele quer proteger o peão e dar liberdade para a torre. Magnus segue centralizando o rei. Temos aqui torre com cheque. O Magnus Carlsen vai ser malandro agora. Joga o lance rei D5. O Denis é mais malandro aqui, o Denis é malandro ao quadrado, ele vai para um lance que exclama mil. Cara, esse lance aqui do Denis, ele previu a safadeza do Carlsen, e o Carlsen não previu a safadeza do Denis. Tanto que o Carlsen fala, oba, agora é hora de enganar esse moleque. Segue com o lance cavalo G6. Que quando a gente olha a barrinha caindo e esse símbolo de pendurada, que a gente tá acostumado, fala a verdade. Você tá acostumado ou não tá? Seja sincero, teste da sinceridade. Ah, Rafa, eu não tô. Então vai lá pra turma do meu vizinho, a do Felipe. Agora é o seguinte, pessoal. A gente que tá acostumado com esse sinalzinho, a gente vai fazer um lance de efeito que a gente acha que é genial, né? Depois põe na análise e fala, putz, era uma porcaria. Se rei toma, peão dá um garfo aqui, legal, muito legal esse tático. E o Carlsen falou, mas aqui ele vai tomar de peão. E aí, tem continuidade? Tem, por conta de G5, olha, parece genial, porque agora depois de peão toma, o que as pretas vão fazer? O rei tem que continuar protegendo a torre? Foi legal esse truque do Carlsen, quase foi legal. Porque você fala assim,
E agora, como é que faz? A torre não deixa o rei vir pra cá, tem que jogar rei F5. Legal essa ideia, daí torre cheque, seguido de rei por torre e o Carlsen tem um final melhor. Certo? Com uma qualidade a mais, errado. O Denis já tinha previsto tudo isso, o Carlsen esqueceu daquele bispo que tá lá no quarteirão do lado. Bispo por G5, galera, e o Magnus Carlsen abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais. Denis começou ganhando com as peças pretas. Não teremos uma semifinal fácil para o norueguês, tá bom? Precisão aqui foi de 98.7 para o Denis, 93.3 para o Magnus Carlsen. Segunda rodada, Carlsen agora com as peças negras. O Denis abre aqui com o peão do rei e o Carlsen vai para uma siciliana, oba. Temos aqui cavalinho F3, D6. O Denis abre a posição e temos agora o desenvolvimento dos cavalos e o Carlsen sim vai para a variante Najdorf da defesa siciliana, uma das aberturas mais agressivas do xadrez. Vamos ver qual é a escolha, qual é o sabor que vai colocar aqui o Denis. Será que ele vai jogar um bispo G5? Será que ele vai rasgar um F4? Não. Ele joga com F3. Beleza, vamos ver como segue. O Magnus Carlsen vai para o fianqueto. Temos aqui o bispo em E3, bispo em G7. A dama prepara agora, o Denis prepara o Grand Roque. E o Magnus Carlsen impede esse avanço na ala do rei. Temos agora o desenvolvimento do bispo. O Carlsen traz o cavalo para o jogo. O Roque coloca o rei em segurança e o cavalo diretamente ataca este poderoso bispo. Bispo fica aqui em B3 e o Carlsen já rasga um B5. Quem dá mate primeiro ganha. Anota essa dica no xadrez. Galera, essas posições de Najdorf são assim. Quem der mate primeiro ganha. Rei B1 foi jogado. O bispo vem para o jogo, dando a casa de C8 para a torre. O ataque está chegando. E aqui temos o lance torre de H em E1, tentando castigar o rei no centro. Magnus Carlsen continua trazendo as peças, não se incomoda por enquanto, mas depois de bispo G5, agora sim, o Magnus coloca o seu rei em segurança. H3 prepara a tempestade. Quem dá mate primeiro ganha, galera. Essas posições são absurdas. B4 foi jogado. Cavalo em A4. Falaram pra você não colocar o cavalo no canto, olha só. Eles falam uma coisa e fazem outra. Aprende isso. Cavalo por B3 foi jogado. Temos aqui peão retomando e o Carlsen joga um E5. Dama em A5 aqui é o lance da engine. É um lance estranho, né? Porque o cavalo parece tá protegendo bem aqui a posição. E, no entanto, esse é o lance da máquina. A partida seguiu com o lance E5. Opa! As máquinas não gostam desse lance. Dizem que dama por peão agora é o lance, atacando o bispo, né? Mas não é muito fácil de encontrar. O Denis joga o lance cavalo em E2, joga mais sólido. Carlsen segue trazendo a dama para C7. E o Denis poderia jogar o lance dama por D6, que não é muito natural, mas acredite se quiser. O rei em A2 aqui nessa formação tem uma fortalezinha bem forte. Então, dama por peão seria o melhor lance aqui do Denis, ou até mesmo dama por B4 na mesma razão, mantendo esses ataques aqui e deixando o peão de C2. Quão fácil é você deixar o peão de C2 contra o Carlsen? Não dá, né? Por isso ele jogou o pior lance da posição, torre C1 aqui. Não deve ser o pior lance, deve ter lance pior aqui. Cavalo B6 deve ser pior, cavalo C5, né? Dama por peão direto deve ser o pior de todos. Mas torre C1 é um lance que o computador não gosta, o computador tem nojo desse lance, apesar de ser um lance bem natural, né? Eu acho que eu jogaria esse lance, por exemplo. D5 foi jogado pelo Magnus Carlsen. Temos agora bispo por cavalo. O moleque tá dando uma surra no Carlsen. Bispo toma e agora peão toma. Tem um peão isolado, um peão passado aqui pra cima do norueguês. O Carlsen coloca todas as atenções nesse peão. E aqui é hora de jogar o C4, que também é mais fácil falar do que fazer, né? Porque tá capturando aqui en passant. Mas a ideia é que o cavalo aqui e a dama são suficientes para defender aqui o peão central. Não é muito fácil jogar isso de maneira nenhuma, né? Mas vamos ver como seguiu na partida. Dama por peão. Foi o lance jogado aqui pelo Denis e agora o Carlsen segue se livrando desse peão passado. Temos o cavalo atacando a torre fica aqui atacando a dama. E o Denis vai para o melhor lance da posição, dama em B6. O moleque é o capeta. Rei G7 foi jogado, temos aqui dama toma, torre toma, e aqui a torre propõe trocas, e o Carlsen vai para a torre toma, temos aqui trocas, Magnus Carlsen entrando aqui nesse finalzinho, com um peão a menos, é isso? Confere, cadê a contagem de material aqui dessa porcaria? O chess.com tirou a contagem de material aqui dessa Pucaí?
Cadê a conta? Eu acho que o Magnus Carlsen tem um peão a menos aqui, é isso? É, o Carlsen tem um peão a menos. Magnus segue com o bispo agora aqui na casa de H4. Temos o lance cavalo em B6 e esse lance não é bom segundo máquinas. E o Carlsen vai pro lance que castiga. Maioria de 4 contra 3 na ala do rei avançando. Cavalo C4 foi jogado e agora a torre em E7 faz a proteção do peão central. Torre D2 aqui tentando atacar o peão, né? A casa de E1 não está disponível. E agora o Carlsen segue diretamente avançando o peão, galera. Não acredito que o Carlsen conseguiu aqui colocar o peão passado, né, para fazer toda a diferença. Torre E2 tenta paralisar esse cara, E3 avança mais uma vez. Uau, galera. Colocando um belo ataque aqui para cima dos peões também. Cavalo por E3 foi jogado e agora bispo G5, que complicação. Existe uma pressão para cima do cavalo, mas também existe uma pressão para cima dos peões. Cavalo de 100 D1 é o melhor lance, foi jogado e o Carlsen joga um lance tipo passando a vez. Rasga um H4. B4 foi jogado, todo mundo quer passar a vez aqui, bispo C6, B3 também passou a vez, o Carlsen joga um torre 8 também passou a vez, batata quente, C4 foi jogado, bispo F4, batata quente, rei vem para C2 e agora é hora de fazer alguma coisa, bispo cheque, joga o rei para casa de D2, torre D8 com cheque, que luta galera, rei vem para casa de E1 e o Magnus segue dando cheque. Quem dá mate primeiro ganha, cavalo vem para F2 e agora torre D3, bota para estar deixando o Denis agora todo amarrado, hein? Reviravolta aqui do Magnus Carlsen contra golpe, cavalo volta para casa de F1, bispo por G2 captura um peãozinho, cavalo toma, torre toma e o cavalo centraliza, torre atacada. Bispo por cavalo foi jogado pelo Carlsen, temos torre toma e torre por H3. E a gente cai nesse finalesco difícil aqui, que é 3 contra 3, né? 2 conectados e passados na ala do rei, 3 contra 1 na ala da dama. Uau, vamos ver. Aqui então o Carlsen traz o rei, paralisa o avanço do peão e o Denis vai para esse lance que parece genial, né? Vamos ver como é que faz aqui. O Carlsen vai para as trocas e chega no momento certo de parar o peão. B5 são peões que vão avançando com velocidade, mas o Carlsen vai para o melhor lance da posição, A5, galera. Não é fácil de encontrar essa ideia. O Magnus Carlsen deixa um peão passado de cada lado e o rei dele para 3. Será que o rei para 3? Vamos ver. B6 dispara o peão, o rei encosta. C7, o rei tem que parar, o único lance. E agora rei D2. Mas agora sim, esses peões realmente sozinhos não fazem nada. E por isso, depois de simplesmente H3... o Denis, uau, abandona aqui a partida, abandonou porque não dá mais bela virada do Magnus Carlsen, que fez 94,8% de precisão nessa partida, contra 89,3% do Denis, jogou melhor aqui o Magnus Carlsen, mas o Denis teve sua oportunidade, hein, e aqui abandonou porque não dá mais, mesmo que você queira, sei lá, disparar aqui o peão. O peão tá promovendo muito antes, né? Esse aqui não faz nada, você consegue simplesmente parar esses caras, o rei não chega pra segurar esse peão. 1 a 1, tudo igual. Vamos para a terceira partida, vamos lá. Que semifinal, meus amigos! Magnus agora com as brancas, abre com o peão do rei. E temos aqui uma abertura Ruy Lopes, variante defesa morphe aqui. Magnus Carlsen imediatamente coloca o rei em segurança e vai para essa variante, que é uma das maneiras de você não jogar contra a Marshall. Defendendo o peão central, B5, no-brainer, como a turma fala, não tem o que pensar, tira o bispo daí. E aqui o cavalo se prepara para atacar, né? Ele não tem mais o encargo de defender esse peão, ele agora está protegido. Cuidado com esse bispo, por isso que a turma joga aqui. Ou esse, ou C3, né? Que são maneiras de você manter o bispo no jogo. Por isso a partida seguiu com o lance A4. O bispo vem para D7. Temos aqui o desenvolvimento do bispo. O Denis coloca o rei em segurança. Cada um dá um respirinho aí pro rei. As torres vêm pro jogo. E o Carlsen segue o desenvolvimento já com uma ameaça. Cavalo em A5 traz mais uma defesa. Vai para cima do bispo. Magnus mantém o bispo no jogo. B4 ataca o cavalo que centraliza. E aqui temos trocas. Cavalo toma. Peão toma. Opa, que decisão diferente, né? Aqui em geral você vai tomar de bispo para que o bispo continue atuando nessa diagonal, ainda ganha um tempo aqui sobre a torre. Seria o mais provável aqui de ser jogado, né? Então, interessante aqui que o Magnus Carlsen, esse lance torre B8 defenderia o peão, que o Magnus Carlsen vai para esse lance que é totalmente esquisito, fechando aqui o próprio bispo. Vamos ver a ideia dele. E agora o peão aqui tá atacado. E C5 foi jogado pelo Denis.
Magnus vai para as trocas, peão toma, ele resolveu rápido o problema do bispo entupido e agora segue atacando o peão de B4, torre faz a proteção e o bispo ganha novos ares. O peão avança e o Magnus Carlsen fecha aqui a coluna da torre, temos o lance bispo em F6 e o Carlsen traz a torre já com pressão pra cima do cavalo, um raio X aqui, cuidado. Por isso o cavalo em E7 foi jogado, os bispos agora se encaram. Bispo toma, dama toma. Esse peão agora tá atacado, no entanto tá protegido. E o Magnus Carlsen segue com mais trocas. Peão toma e peão toma. E dessa maneira, o Magnus Carlsen já tem um peão passado na ala da dama. Uau, que perigo. A partida segue com o lance dama B3. Coloca pressão no peão na ala da dama. O cavalo vem para um contra-jogo na ala do rei. Magnus faz uma bela subida de torre, esse peão tá cercado. E o Denis tenta agora o contra-jogo, não se enganem com esse negócio de interrogação que tá errado. Meu, o nível aqui é altíssimo, a máquina pode achar esse lance ruim, mas entre seres humanos tem seus perigos. Temos agora o lance torre toma e agora trocas, mais trocas. Dama vem para C6, A5, dispara o peão passado sem perder tempo. E4 vai para o contra-jogo, o cavalo centraliza, temos trocas. Bispo toma, dama toma e cavalo em H4 com um raio Xzinho aqui, ó. Existe uma pressão aqui perigosa no peão de G2. Carlsen vai para o único lance da posição, o melhor lance da posição, dama B6. A dama se mantém aqui no tabuleiro pressionando uma galerinha e o bispo vem para casa de C3, já indo também para uma posição de muita agressividade. Dama por peão foi jogado pelo Denis, recupera algum material. Não sei se ele pode até tentar alguma coisa de cheque perpétuo por aqui. O Magnus tem que tomar cuidado com isso. Por isso, dama centralizada foi jogado no momento certo, né? Sem correr risco desnecessário. Por exemplo, deixa eu ver se tinha sacanagem aqui. Até tem, até dá pra tentar alguma coisa aqui, né? Não é que dá pra ganhar, mas dá pra tentar arriscar alguma. As brancas ainda podem ganhar essa posição. Mas o Carlsen joga o melhor, né? Joga firme, não dá a mínima chance. Ameaça checkmate, propõe a troca de damas, uma proposta irrecusável. Por isso, dama toma, bispo toma e o cavalo vem para F5, bispo atacado. Bispo se mantém a 2 casas horizontais de distância do cavalo, que é uma das maneiras de controlar aqui o cavalo, né? A partida segue com o avanço do peão e o Magnus Carlsen também dispara o dele. Quem promover primeiro ganha. Magnus segue agora com B4, peões passados e conectados. O rei vem para casa de H7, o peão dispara. Torre pressiona o bispo tentando paralisar esse peão, mas de que adianta? A torre tem que guardar a casa de A8, por isso muitos lances são bons nessa posição. Até mesmo torre A1, que é bem natural, ainda pode ter algum contra-joguinho. O Carlsen estraga completamente qualquer possibilidade de jogo do Denis com o lance torre D1. E essa partida foi rápida, hein? E o Denis abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais. Pela primeira vez alguém ganhou de brancas. Magnus Carlsen faz 2-1 para cima do Denis. 96,8% de precisão contra 89,6% aqui do Denis. E abandonou porque não dá mais mesmo. Agora os peões estão controlados. Esse cavalo também tá bem controlado. E o peão vai disparar, né? Qualquer lance aqui não dá pra avançar. Aqui dá pra avançar, ó. O computador manda jogar outra coisa, só avança. Porque se tomar aqui, simplesmente você promove. E se o cavalo tentar, você toma o cavalo e esses peões vão avançar, né? Não tem como controlar. Muito bem, 2-1 para Magnus Carlsen. Bora ver agora o Denis vai jogar com vontade aqui pra cima do Carlsen. Vamos ver. Começa com o peão do rei e o Carlsen vai pra Caro-Kann. Que coragem, hein? Rafa, senta aí que eu vou jogar Caro-Kann pra cima de você, você vai ver só. Aqui temos aqui o avanço do peão e a variante do avanço, galera. É a variante mais ambiciosa para enfrentar a Caro-Kann. Bispo em F5, o cavalo vem para o jogo, o peão agora avança e dessa maneira, né, os jogadores de Caro-Kann são um pouco mais inteligentes. Vou fazer uma comparação aqui. Os jogadores de Caro-Kann são mais inteligentes do que os jogadores de defesa francesa, né? Porque os jogadores de defesa francesa jogam também o peão aqui, exatamente essa mesma coisa, só que com o bispo preso, né? O bispo fica preso. E o jogador de Caro-Kann já entendeu esse problema, que não entra na cabeça do jogador de francesa e passa o bispo primeiro. Rafa, senta aí que você vai apanhar de francesa. Vamos lá, galera. Aqui, bispo em E2 foi jogado pelo Denis.
E A5 jogado pelo Carlito. A4 temos o cavalo vindo para D7. Roque coloca o rei em segurança e o Magnus Carlsen desenvolve o cavalo, né? Tem umas linhas de francesa que desenvolve com o cavalo aqui. Eu não tinha visto isso em Carocão. O melhor lance em geral é tomar mesmo e deixar esses peões aqui dobrados na coluna da torre. O Denis meio que jogou outra coisa, tudo bem. Prefere jogar... Ele tem esse estilo, né? Ele não vai para especulação de longo prazo. Ele joga bem sólido. Magnus Carlsen volta o bispo para casa de G6 e agora sim temos aqui as trocas e o Denis segue desenvolvendo o outro cavalo. Magnus Carlsen traz a dama para o jogo, já ataca pontos sensíveis aqui da posição, dama C1 faz a proteção e agora temos o lance bispo em G7 com ideias de jogar F6 e começar a martelar aqui, ou C5, né? São duas ideias possíveis na posição. Cavalo manobra para casa de F1, Roque coloca o rei em segurança e C3 faz essa bela cadeia, uma cadeia que tem prazo de validade curto. C5 diretamente ataca essa galera. O computador prefere alguma outra coisa, que prefere o F6 que eu comentei. Olha aí. O Magnus Carlsen, Carlinho, se você quiser umas aulinhas, né? Chega com nós aqui que a turma do bairro tá afiada. Aqui C5 foi jogado pelo Magnus Carlsen. Bispo B5 jogado pelo Denis. Devolveu na mesma moeda, fechou a coluna, tá aprendendo com o Carlinho. E o Carlsen vai para um lance difícil aqui de encontrar, o lance cavalo B8. Eu nem sei se é muito bom, mas é estiloso, não é? A volta do cavalo. Segundo Ivanchuk, um dos lances mais difíceis de se encontrar no xadrez é a volta do cavalo. Quando a volta do cavalo é boa, né? Nesse caso aqui, o computador não gostou muito, mas o Carlsen joga o que ele quiser. A partida segue com peão toma, dama toma, cavalo vem para G3, cavalo vem para C6. Claro, o cavalo não ia ficar lá em B8 para sempre. Existe uma pressão no peão central, que no momento está bem defendido. E dama D2 foi jogado agora pelo Denis, conectando as torres. Torre de F vem para D8, torre de A em D1, torre de A em C8, as torres bem posicionadas. Dama vem para F4, continua protegendo o peão central, continua atuando firme aqui na posição, né? E agora o Magnus Carlsen segue com o lance cavalo em A7, opa, indo para o contragolpe. Bispo lá na retaguarda. E o Carlsen rasga um B5, um lance impaciente aqui. Temos peão toma, cavalo toma. E o Denis segue com H4. Olha que perigo, meu. A posição tá perigosa demais. Esse bispo aqui, o que sobrou para ele aqui? Essa casa aqui no futuro? Não sei, não tá fácil a vida dele. Por isso H5 foi jogado, evitando o avanço do peão. E agora o Denis poderia jogar um bispo D3 aqui para tentar eliminar o defensor do peão de H5, para começar a explorar aqui o ataque para cima do Carlsen. Mas o Denis segue com o lance bispo em E2. Tudo bem, ele faz um raio-x aqui no peão, até faz algum sentido. Mas o Carlsen segue com contragolpe. Cuidado com esses lances meio quieto contra o Carlsen, porque não dá tempo. D4 foi jogado. Peão toma, dama B4. Caraca, que ideia sofisticada aqui do Carlsen, né? Ele deixa o peão triplamente atacado, com pressão também no peão de E5 no futuro, e começa a colocar uma pressão na ala da dama com o peão passado avançado. Cara, isso aqui é assustador. O Denis segue com... O Denis aqui se embaralha, tinha que tomar esse cavalo aqui, era meio que começar a trocar um pouquinho de peça. O Denis segue com o lance cavalo em E4. Magnus Carlsen toma agora com o cavalo, toma o peão com o cavalo. Temos agora trocas. Cavalo toma, torre toma. E o Denis vai para esse cheque de cavalo. O Magnus Carlsen captura este cavalo. Não tem outro lance, né? Aqui se você jogar rei H8, você tá levando dama por torre, né? Foi um ataque descoberto isso. Por isso o bispo toma, foi jogado e agora a dama por torre vem de qualquer maneira. E depois das trocas, o Carlsen segue com o bispo por E5, né? Então ele sacrificou a qualidade aqui, o Magnus Carlsen, para ter um bom ataque. Então a gente está falando aqui de torre, 2 bispos contra 2 torres e 1 bispo. Magnus Carlsen com um peão a mais e com um par de bispos fenomenal, né? Vamos ver como é que o Denis vai jogar isso daqui. Torre em A4, melhor lance da posição. O Magnus Carlsen defende, porque esse cara vale ouro e mantém esse peão atacado. B4 vai para as trocas, né? Forçou aqui as trocas. Super lance aqui do Denis. Uau! Temos aqui trocas. Bispo vem para C3. Caramba, não é possível que o Magnus Carlsen encontrou isso, mas calma. O Denis tem recurso. Uma das torres escapa com cheque. O Magnus Carlsen traz o rei. E aqui torre em C1 foi jogado. Não sei porque o computador põe uma interrogação, na verdade é o melhor lance. Magnus segue com o lance torre em E5, indo para o contragolpe, deixando o bispo dele. Temos aqui trocas e F3 foi jogado. Cara, quem vai ganhar isso aí?
Torre em A2 foi jogado, torre vem aqui para B4, os reis agora vem pro jogo, o Magnus Carlsen fica meio que esperando para ver o que acontece, e o Denis vai posicionando aqui as torres, vamos ver a manobra, o Carlsen vai aqui para um cheque, a torre cobre, esse monte de sinal aqui não significa nada, na verdade o jogo continua equilibrado, os lances estão todos certos, não se assustem com esse monte de interrogação aí do peixe, né? E aqui um final super delicado, super difícil. O Magnus Carlsen tem mais tempo no relógio, tá conseguindo se defender muito bem. Ele criou uma fortaleza aqui, né? E ignora esses sinais, tudo continua equilibrado. Vamos ver até onde vai. Só vou passar um pouco rápido, galera, porque por incrível que pareça, a gente não tá na metade da... Não, já passou da metade. Cara, o Carlsen vai se defendendo bem, mas a gente vai vendo como é delicado, né? Como é difícil segurar essa fortaleza até o final. Posição muito perigosa. O Magnus Carlsen tá criando as suas chances aqui de contragolpe, cara. Ele conseguiu criar um peão passado aqui. Inacreditável. E aqui ele errou. Aqui, rei F6. Pela primeira vez, o Magnus Carlsen errou aí com o lance rei D4, que é um lance bem natural, né? Você querer dar suporte aqui pro peão. Mas tinha que jogar o lance rei F6, cai naqueles finais complicadíssimos. E o Denis encontra o único lance que castiga, que é rei G5, super lance, né? Então, vamos ver, entregando o peão de G4, cara, que super lance do Denis, que jogador fantástico, rei F5, o único lance da posição. Aqui o Magnus Carlsen tira a torre do ataque, mas agora o peão dispara. Temos aqui cheque, o rei vem para G6 e quando a torre vem para casa de A7, o peão dispara. E aqui são duas torres contra bispo e dois peões. Ainda assim, cuidado, hein? Põe essa posição aí, ó. Põe aí, Rafa, joga aí de brancas aí. Você falou que se a posição tá ganha, joga aí contra o Carlsen. Senta aí no tabuleiro. Eu acho que o Carlsen ganha de mim aqui. É sério, porque esses peões passados aí são perigosos. Vamos ver aqui, a partida é emocionante ainda, galera. O jogo continua, ó. O que o Carlsen podia jogar aqui? Não, aqui tudo bem, tá jogando bem. Vamos ver, coloca o bispo em segurança. Ó, pra você ter ideia, ó, já equilibrou aqui, ó. É um final dificílimo, cara. Bispo e dois peões contra duas torres. Não é legal isso aqui? Mas o único lance... Tem dois lances bons aqui. O Carlsen, infelizmente, vai para esse lance que é bem natural, mas é errado. Agora o rei ficou sem fuga, né? Então aqui esse cheque tá errado. Aqui a ideia seria dar cheque e aqui afastar, né, a torre dos peões. Mas aqui ninguém sabe de nada. Ninguém sabe jogar finais. Já tá equilibrado de novo. Não é possível isso, o Carlsen conseguiu cair nesse final, que é um final empatado. Como é que empata isso? Tem que tentar trazer o rei para o canto escuro, para o canto da casa de cor oposta do bispo, e o bispo vai ficar defendendo para cá e para lá, tá? Será que o Carlsen vai conseguir, galera? Vamos ver aqui como é que segue o jogo, porque eu vou dar um spoiler aqui, a partida, olha só, não vou dar spoiler nenhum. Aqui o Magnus Carlsen vai fazendo essa fortalezita, vai para lá, vai para cá, mas o negócio é o seguinte, o Denis dá aquela enrolada e ganha no tempo. Vitória do Denis, 2-2, que semifinal, meus amigos. Uma posição completamente empatada. O Carlsen sabe empatar isso, mas o problema é que não dava tempo, né? Os lances são perigosos, assim. Se você errar, você perde esse final, né? E aí, para não errar, o Carlsen teve que gastar tempo e o Denis conseguiu essa vitória. 2-2, vamos ver a decisão aqui agora. Então, última rodada, vamos ver quem passa para a final. Última rodada, Denis de brancas, abre com o peão do rei, mais uma siciliana jogada, galera. Só que o Carlsen muda para sua variante favorita, a variante francesa da siciliana. Vamos ver aqui. O Denis segue o desenvolvimento, vai para um ataque índio do rei aqui contra... Que é uma boa maneira de jogar contra a variante francesa da siciliana. C4 não cai muito no ataque índio do rei, já virou alguma outra coisa aqui, eu não sei muito bem. Ele talvez quer virar uma Maroczy, alguma coisa do tipo. São termos técnicos, não se incomode com isso, né? São apenas alguns nomes, mas para quem já tem essas referências faz algum sentido. E para quem não tem essa referência, também não faz diferença nenhuma, né? Então vambora! Roque foi jogado e agora cavalo vem para C3, A6. Aqui o peão avança, de fato vai para essa estruturinha, chama Maroczy contra a siciliana. E5 foi jogado e agora temos trocas. E H3 foi jogado pelo Denis, controla um pouquinho a casa de G4. O bispo vem para E6, peão atacado, B3 faz a proteção. E aqui B5 vai para esse ataque aqui na ala da dama. O Magnus Carlsen, o Denis segue com o cavalo G5, ataca, defende. E aqui peão toma, o Magnus Carlsen assume
todos os riscos do planeta, deixando o cavalo por E6 e peão toma, ficando com esses peões dobrados aqui e ali. E agora dama em E2 foi jogado pelo Denis, evitando a troca de damas. Será que foi uma decisão sábia? Magnus Carlsen fala, eu quero trocar dama sim! Dama em E3 foi jogado e agora temos as trocas. Mais trocas, é impressão minha ou o Carlsen tem um peão a mais? Tem que contar peão agora. Eu falo essas coisas, depois o Cricor me põe no porão, né? Porque eu fico dando bronca que o chess.com tem cheio de bug, cheio de problema. Cada hora funciona de um jeito essa plataforma aqui, cheia de bug, né? Aí depois eu falo essas coisas, o Cricor me põe lá, vocês vão me ver gravando de novo num lugar estranho. O Cricor me pôs no porão, né? Mas tudo bem, o que eu vou fazer? Eu não consigo segurar essas verdades. Um abraço pro nosso grande mestre Cricor. Aqui a partida seguiu com torre de F em B8. Magnus Carlsen vai para cima do peão. Existe uma pressão aqui em C5, no momento está defendido. Temos o lance torre de F em B1, um lance necessário, um lance triste, porém necessário, defendendo o peão. E o Magnus Carlsen bota a pressão centralizando o cavalo. Bispo vem para F1, contra-jogo no peão da coluna A. Temos trocas, torre toma, cavalo toma. E agora o lance torre B1. Por que essa turma gosta de jogar chique, joga bonitinho? Por que não toma esse peão aqui, né? Jogou um bispo F1, tá tudo pronto pra jogar um torre por peão, joga bonitinho aqui, joga chique, né? Torre B1, é a história do canapé que eu falo. O cara tá no casamento, chegou lá no casamento, não tomou café, não almoçou aquele dia, o dia foi corrido, viajou pra estar lá no casamento. Aí chega 6 horas da tarde, né? Começou a festa às 5 e pouco, 6 horas, o cara já tá com a barriga roncando, já tá desesperado pra comer alguma coisa. Se der sola de sapato, ele come, dá qualquer coisa pro cara comer. Aí vem lá aquele senhor com a bandejinha e tal, não sei o que. E o cara, não, muito obrigado, fica recusando pra ser educado. Pega logo aquele canapé, enfia na boca, pega 4, 5, come, cara, mata essa fome. Aqui é a mesma coisa, a turma quer ser chique e não toma o peão, não é verdade? Então vambora, vai, a partida seguiu aqui com o cavalo D4 e agora bispo C4 foi jogada pelo Denis indo pro contragolpe. Por enquanto tá defendido, mas a defesa é capenga. E agora a gente pensaria em jogar um rei F7, não o Magnus Carlsen. Magnus Carlsen dispara o peão. Temos agora o lance cavalo em A4, opa, tentando bloquear o peão passado. Magnus segue com o cavalo por E4, esse cavalo bloqueou o peão, mas desprotegeu. Temos agora o lance rei G2 e agora cavalo D6 aqui. O Magnus Carlsen tem 2, 4, 6, tem 3 peões a mais, é isso? São 3 peões a mais. A partida segue com o lance bispo em A2 e agora o Carlsen rasga um C4. Ele conseguiu avançar com um dos peões. Torre B6 vem para o contragolpe e agora rei F7 faz a coesão dessa galera. Bispo fica aqui em D2, pressão no peão de A, cavalo centraliza em E4, bispo atacado, bispo se mantém no jogo e o Carlsen joga torre C8, deixando esse peão desprotegido, mas dando suporte para o avanço do peão passado. Bispo em B1, temos o lance cavalo aqui em F6, mantendo o cavalo em segurança, protegendo também seu exército. Torre na sétima horizontal, o Carlsen fala, a hora é agora, dispara o peão. Bispo vem para D3, não importa, dispara o peão. Bispo fica aqui em C1, ocupa essa casa. Carlsen traz outro peão, E4 foi jogado. Bispo em A6, ameaça aqui um golpe tático. Será que o Magnus Carlsen tá preocupado? Sim, ele joga o lance torre C6, que bom que ele tá, né? Torre C6 atacando o bispo. Bispo volta lá pra casa de F1 pela 15ª vez nessa partida. E o Magnus Carlsen joga com o cavalo aqui centralizado. Caraca, a coisa não tá fácil pro Denis. Cavalo B2 foi jogado, torre C7 propõe trocas. Aqui temos o lance torre B8. Mas depois de simplesmente bispo em A3, tchim, não dá para segurar essa posição. E por isso o Denis abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais, né? Você vai acabar bloqueando essa torre, vai trocar, vai avançar o peão, vai ter peça a mais. Ou, eu não sei nem se dá para fazer algum outro esquema aqui. Vamos ver o que o computador aqui sugere. H4, aqui você joga direto isso aqui, ele fala. Bispo toma, torre toma. Joga direto com o cavalo B4 depois. Ok, eu teria jogado antes. Jogar antes também ganha? Deixa eu ver. Jogar antes aqui. Ganha também. Ganha, então vamos com essa aqui, que eu acho que é mais natural, né? Aqui, qualquer outro lance, você vai trocar e você vai promover, né?
Um bispo toma, torre toma. E tem muito material a mais, né, galera? Aqui realmente dá pra segurar ainda o peão, dá pra ser tio Patinhas, né? É muito material a mais, são 5 peões, 2 peões a mais, um cavalo a mais, né? Uma posição completamente ganha. Magnus Carlsen fez 95,1% de precisão, 85,9% fez o Denis. E por isso o Magnus Carlsen fez 3-2 e passa pra final, galera. Entre uma troca de fralda e outra, entre esquentando a mamadeira e pegando a chupeta que caiu no chão, Magnus Carlsen mesmo assim passou para a final e vamos ver como vai ser então no próximo vídeo, tá bom? É isso, espero que vocês tenham gostado aqui das partidas e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima, valeu!